tive a oportunidade de ir a Kisama e hoje fui a Catete. Ontem, enquanto ia para Kisama, eu consegui medir o nível de desconhecimento que há das Sagradas Escrituras por parte daqueles que se intitulam cristãos. Porque no autocarro havia uma senhora, né, que se dizia cristã, e ela até encorajava os outros para serem cristãos como ela é cristã. Ela dizia: neste mundo nós não temos mais nada. Não temos mais nada a ganhar, só temos a perder. Eu gostaria que vocês seguissem os caminhos que eu, assim, a despertar as pessoas, né? Sobre os caminhos de Deus. Mas depois ela disse: olha, eu desde que nasci, eu cresci e nenhum homem me conquistava. E eu entrei numa igreja, desde que entrei naquela igreja, o figurino mudou. Então as pessoas ficaram curiosas em saber qual era a igreja que mudou a vida dela. E ela falou de uma igreja. É que quando ela chega, os santos daquela igreja, que ela chama santos, começam já a girar assim, começam a gritar, e giram todos, né? Depois começam a te revelar quem é que está te perseguindo, né? Os santos começam a te girar, Diz a que você, pronto. Ela sabe fazer muito bem, melhor do que eu. E depois os santos começam a te revelar quem está te perseguindo. E ela disse mais: se você for uma mulher e tem um marido que tem, e o teu marido, se o teu marido for bruxo, né? Os santos não tiram ainda, não te tiram o marido. Não te tiram o marido porque tem dinheiro. Lhe preservam o marido, né? Preservam ainda o marido até te bancar bem. Depois tiram o marido do teu caminho, porque é o bruxo que está te perseguindo. Então, eu fiquei assim a ouvir a senhora, que na verdade boas motivações ela tinha de servir a Deus. Porém, ela estava errada. Amém? Porque ela acredita que nosso Deus é capaz de fazer coisas sobrenaturais acontecer. Ela tinha todo o interesse. Eu até digo que as motivações que levou à igreja foram as piores motivações. Porque ela só queria encontrar um marido, um homem que lhe conquistasse. Ela disse que depois que os santos lhe giraram, os assobios já não pararam. Então, a falta de conhecimento tem feito com que muita gente se perca, e com que muita gente trilha caminhos errados, tem feito com que muita gente esteja debaixo de possessão maligna. Mas o texto que a serva de Deus, irmã Soraya, leu no princípio de Oséias, diz que conhecei e prossigai em conhecer ao Senhor. Mas no mesmo livro de Oséias, no capítulo 4, diz que o meu povo se perde porque lhe faltou o quê? Lhe faltou o quê? Lhe faltou conhecimento. E na terça-feira eu estive a falar para uma igreja com a permissão do pastor. E eu falei sobre a missão de fazer discípulo. E sobre tudo que eu falei aos irmãos naquela igreja, eu no final concluí: quem sabe ensina quem não sabe, e quem não sabe aprende com quem sabe. Mas eu disse para a igreja que crente de um mês deve ser diferente do crente de uma semana. Crente de um ano deve ser diferente do crente de um mês. Crente de 2 anos tem que ser diferente de crente de um ano. Tem que ser, mas não é assim. Há pessoas que já nos encontraram nas vestes de fundador da igreja. Nós dissemos que nascemos já em berço cristão. Só não nascemos na igreja porque não era dia de culto. Mas às vezes aquela pessoa que vem muito depois de nós acaba nos superando. Não que o cristão
cristianismo seja uma competição. Mas a grande verdade é esta. Ela tem 3 meses de crença e eu tenho 3 anos de crente. Mas eu continuo menino na fé. E os meninos na fé são levados por qualquer vento de doutrina. Por quê? Porque não estão enraizados na fé. E nós, Adonai, e em particular a CCS, graças a Deus, somos uma igreja bíblica. E nós não podemos nos permitir sermos enganados por qualquer vento de doutrina. Mas isso só será possível se nós crescermos gradativamente. E hoje eu fiquei a refletir profundamente no nosso texto de base. E chegavam-se a eles todos os publicanos e pecadores para ouvirem a Jesus. Texto bíblico, amém? Chegavam-se a eles todos os pecadores e publicanos para ouvir a Jesus. Então, Lucas capítulo de número 15 é conhecido pelos estudiosos da Bíblia Sagrada como o departamento de perdidos e achados da Bíblia. Porque nela nós encontramos um filho que, na ânsia de viver a sua vida depressa, perde os bens que lhe pertenciam ao pai e sai da presença do pai e vai viver numa terra longínqua e lá gasta todos os bens com meretrizes. Diz a Bíblia que depois deste período ele perdeu tudo quanto tinha, irmã Natália. Caiu num estado de miséria, irmã Natália. E depois teve que se sujeitar a ser empregado em um Senhor que o sujeitou a cuidar de porcos. E a Bíblia diz que ele desejava comer das alfarrobas que os porcos comiam. Desejava. Até que, caindo em si, diz: quantos jornaleiros tem o meu pai em abundância e eu aqui vivo mendigando? Levantar-me-ei, irei, direi: Pai, pequei contra ti e não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me pelo menos como um dos teus empregados. E quando ele chegou, a Bíblia diz que ao longe o pai o viu e o recebeu com alegria. E foi motivo de celebração aquele dia. Fala também de uma moeda de dracma que se perdeu, mas que apesar de ter se perdido, não perdeu o seu valor. E a dona da moeda não desistiu dela sem que achasse a moeda perdida. E quando a encontrou, celebrou por ter achado a moeda perdida. Mas o texto que nós lemos é a primeira desta série de parábolas contada por Jesus. E em que contexto Jesus conta esta parábola? O versículo diz: chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Versículo 2. E os fariseus e escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Amém. Amém. Este recebe pecadores e come com eles. Quer dizer que os fariseus e os escribas murmuravam. E por que murmuravam? Porque os pecadores e os publicanos vinham ter com Jesus para ouvi-lo. Jesus sentava com eles e comia com eles, porque eles pelo menos ouviam Jesus. Mas os que estavam reclamando nem sequer prestavam atenção ao que Jesus dizia. Mais do que isso, eles não compreenderam a missão de Jesus na terra. E qual é a missão de Jesus na terra dos viventes? Lucas capítulo 15, versículo 1. Lucas 15. Diz que e chegavam a ser todos publicanos e pecadores para ouvir. Amém. E os fariseus e escribas murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. É o texto de base. É Mateus. Aleluia. Mateus 15, 24. Peço desculpa. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer dizer que os fariseus não haviam compreendido a missão
da casa de Israel. Mas a palavra que se destaca ali é perdida. Amém? Amém. A palavra que se destaca ali é perdida. É por isso que nós vamos ver quando Jesus entra em casa de Zaqueu, ele depois diz para Zaqueu que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, para quem Jesus veio? Isso é estudo bíblico. Para quem Jesus veio? Jesus veio para as ovelhas perdidas. Pode voltar em Lucas 15. Jesus veio para as ovelhas perdidas. Esse texto de Lucas 15, mais do que ser um texto de evangelismo, é um texto de restauração também. Mais do que ser um texto de avivamento, é um texto de reavivamento. É um texto de reavivamento porque fala de uma ovelha. Não é que ela nunca andou com um pastor, não é que ela nunca esteve no aprisco, mas fala de uma ovelha que fazia parte do agregado familiar do pastor. Então está falando do irmão perdido, aquele irmão que já conviveu conosco, partilhou conosco a mesma fé, participou conosco no grupo de louvor, provavelmente membro da intercessão, membro do grupo de evangelismo, foi batizado em céu as águas como confirmação da sua fé em Cristo Jesus, mas que por algum motivo, ao longo da trajetória, ele foi coagido a desistir do caminho do Senhor. Então, é uma ovelha que se perde dentre as 100 ovelhas. Sinceramente falando, irmã Kéfera, ele tem 99, e das 90 se perdeu apenas uma. Cá entre nós, porque o termo é ovelha, mas Jesus estava falando de homens. Cá entre nós, somos muitos aqui. Se um de nós aqui se perder, faz a diferença? Ah, não faz? Se alguém dentre nós aqui, nós somos muitos aqui, né? Se alguém dentre nós se perder, irmão, faz a diferença? Tirar não é acrescentar, é? Então, faz toda a diferença, amém? E a Bíblia Sagrada diz que dentre as 100 se perdeu uma, em meio ao deserto. E a primeira lição que eu quero falar aqui aos irmãos é sobre a determinação do pastor. Esse pastor poderia dizer: não, eu fiquei com a maioria e para cá. Eu até tenho a maioria, para quem ir atrás mais desta que se perdeu? Se eu tenho aqui a maioria das ovelhas, menos uma não faz tanta diferença assim. Mas isso na concepção humana pode não fazer diferença. Só que Deus não vê as coisas do mesmo jeito que os homens veem. A Bíblia Sagrada diz que a vontade de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esta é a grande vontade de Deus. Aleluia! Que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento de Deus. Aleluia! Lucas capítulo 5, versículo 31. E Lucas 5:31, Jesus respondendo disse: o que é que disse Jesus? Não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim de. Não, vamos repetir. O que é que Jesus disse? Não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim estão doentes. Não, nós podemos melhorar. O que é que Jesus disse? Não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim estão doentes. Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos.
99 ovelhas que Jesus deixou, elas estavam seguras. Amém. Elas estavam bem. Amém. Mas a errante não. A errante estava perdida. E a Bíblia está dizendo que não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Sabe o que Deus está dizendo? É que aqueles nossos irmãos que um dia congregaram conosco precisam de médicos. Eles precisam de ajuda. Não tanto os que estão firmes na fé, mas aqueles que ao longo do tempo se perderam, se desviaram da fé, precisam de quê? Precisam de médicos, precisam de tutores, precisam de ajuda para voltarem à fé. Mas a grande questão é quem vai fazer isso. Muitas vezes nós passamos de largos diante deste cenário, quando nos apercebemos que alguém que congregava conosco de repente já não está. Isso não deve ser para nós motivo de alegria. Deve de certa forma nos constranger. E esse constrangimento deve necessariamente nos levar ao encontro dessas pessoas para estendermos as mãos e lhes ajudarmos a voltarem para o seio do Pai. Os sãos não precisam de médico. Os que estão enfermos precisam de médico. Provavelmente eu falo nesta noite para alguém que se lembra de alguém que algum dia congregou conosco aqui. E provavelmente você já passou muitas vezes por ele. Provavelmente você nunca lhe abordou. Você nunca falou uma palavra de despertamento àquela pessoa. A Bíblia diz que vós que sois fortes, suportai a fraqueza de quem? Dos fracos. Então a Bíblia diz que esse pastor deixa as 99 e vai ao encontro daquela uma ovelha que se perdeu. Por quê? Porque uma vale tanto quanto 99 ovelhas que estão seguras. Então o pastor sai e vai ao encontro daquela ovelha. Mas uma coisa que me chama a atenção também, irmã Natália, não é só a determinação do pastor, é a persistência do pastor. Veja só Lucas 15. A persistência do pastor. Versículo 3. E ele lhes propôs esta parábola dizendo, continua, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida. Mas a palavra que me chama a atenção é essa: até que venha achá-la. Diga comigo, até que venha achá-la. Diga, até que venha achá-la. Diga, até que venha achá-la. Quer dizer que a meta do pastor é achar a ovelha perdida. Aleluia. O pastor não desistiu da procura sem que antes encontrasse a ovelha perdida. Aleluia. Então essa é a missão da igreja hoje: ir ao encontro das ovelhas perdidas. Não desistir sem que antes a encontremos e tragamos de volta a comunhão com o Pai. Aleluia. Até que tragamos de volta, até que venha achá-la em meio ao deserto, a ovelha perdida. Mas o pastor sai ao encontro e não desiste da ovelha. Eu fiquei a observar um pastor certa vez que contava uma história. Ele dizia assim: é um pastor que contava a história de um outro pastor, e ele disse que esse pastor passava por uma rua e se encontrou com uma ex-ovelha, e essa ovelha chamou pastor, e o pastor olhou para a ovelha e disse: tu não és minha ovelha, tu és um animal qualquer. É verdade ouvir isso. Tu não és
essa ovelha vai mais na igreja? Não, ele não é ovelha. É um animal qualquer. Podia ser burro ou outro animal qualquer. Mas ele disse que tu não és minha ovelha. Então, queridos, a Bíblia diz que o pastor vai ao encontro até achá-la. Aleluia. Ele não desiste sem que antes encontra a errante. Aleluia. Enquanto o pastor encontra a errante, vamos só continuar. E achando-a, isso me chamou a atenção também. Sabe por que, irmã Soraya? Porque a ovelha saiu do aprisco com os seus próprios pés. Não foi o pastor que lhe chutou do aprisco. O pastor não lhe deu corrida, não lhe sai do meu rebanho. Você vai ter que estar aqui. Foi a ovelha que a certo tempo entendeu que deveria sair da comunhão. Estão percebendo? Mas olha só, e chamando-a e achando-a melhor, após sobre... Meu Deus. Não, o pastor não xingou a ovelha por ter saído do aprisco. Não disse a errado, olha, você saiu com teus próprios pés e também vai voltar com os teus próprios pés. A ovelha estava tão cansada, tanto quanto esteve o pastor. Mas o que me chamou a atenção é que na hora de voltar para casa, olha só o que está escrito. E achando-a, após sobre os seus, após sobre os seus, era só puxar a ovelha, né? Mas o pastor colocou a ovelha sobre os seus ombros. E o que é que o pastor se identifica, irmã Soraya, quando coloca a ovelha nos ombros? A primeira coisa é com o peso da ovelha. Aleluia. É com o peso da ovelha. Apesar dela estar, o pastor continuou a levar a ovelha para casa. Aleluia. É aqui onde se cumpre a palavra que vós que sois fortes, suportai os que são fracos. Ela saiu com os próprios pés, mas voltou para casa com os pés do pastor. E a Bíblia diz que vinde a mim todos vós que estáis cansados. Eu falei o quê? Essa ovelha estava cansada, muito tempo perambulando pelo deserto, sem água, porque o deserto fala de seca, sem comida, porque o deserto fala de ausência de comida, suja, porque o deserto fala de poeira. Mas o pastor encontra a ovelha errante, suja como ela é. E não importa o quão profundo o pecador tinha ido, o quanto tinha se sujado na lama do pecado, a recomendação de Deus sempre será para nós irmos ao encontro delas. É meu deserto e achando-a, a põe sobre os seus ombros, rejubilado. Na sequência, e chegando a casa, isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, só por uma ovelha. Não é pelas 99 que estavam seguras, é só pela uma ovelha que havia se perdido. Depois de ter achado, ele poderia puxar nas orelhas, poderia apertar o cerco xingando ela, poderia tratar com todos os nomes possíveis, mas ele não fez isso. Diz que ele rejubilou,
e chegando a casa, levou até a casa, convoca os amigos. Ele teve que chamar amigos, porque a alegria era tanta que não cabia só para uma única pessoa. Então chamando os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Estás a ver? Já achei a minha. Deus não desiste de ninguém. Amém. Aleluia. E nós não precisamos desistir das pessoas também. Já achei a minha. Por quê? Porque era suposto o pastor achar a ovelha perdida. Ele se sacrificou sozinho para achar a ovelha perdida. Mas depois de levá-la para casa, não se lembrou sozinho. Teve que formar um banquete, convidou vizinhos, convidou amigos e dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Nossa preocupação maior como igreja, serva de Deus, não deve ser com ela que já está firme no Evangelho. Não deve ser com a outra que já está firme no Evangelho. Não deve ser com ele que já está firme no Evangelho. A nossa preocupação é aqueles que estão vacilando, perambulando no mundo, perdidos, precisando ouvir o eco do Evangelho. Há pessoas esperando só uma palavra apenas. E os que têm a palavra não falam, estão calados. E há uma palavra que tem argumentado comigo que diz que se nos calarmos, seremos os culpados. E em Ezequiel a Bíblia diz que se Deus disser que o ímpio vai morrer no seu pecado e nós não lhe alertamos, nós seremos culpados. Mas se lhe alertarmos, estaremos isentos de culpa. Quantas pessoas já começaram conosco a jornada da fé e hoje já não se encontram entre nós? Pessoas que estavam aqui, nós até os víamos bem motivados, alegres, estavam aqui fazendo parte desse círculo íntimo de comunhão com Deus. Pessoas com as quais nós nos alegrávamos, celebrávamos o nome de Deus juntos. Só que por alguma causa, alguma situação qualquer, essas pessoas se afastaram da comunhão. Você pensa que quando eles vieram para este lugar, eles não tinham intenção de servir ao Senhor? Tinham. Só que o ser humano é fraco. Eu não desejo que isso aconteça com alguém dentre nós aqui neste lugar. Mas essa vítima do diabo poderia ser você. Poderia ser você a se afastar da comunhão. Mas ainda bem que não é você. Então precisamos estender as mãos àqueles que um dia estiveram conosco professando a mesma fé e que abandonaram a fé e que agora Satanás os usa como quer. E nós somos chamados como equipa de resgate, porque afinal aquela uma alma vale tanto quanto as 99 que ficaram neste lugar. Porque afinal sabemos qual é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que as pessoas se percam, mas é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e se salvem. Olha só o que diz o versículo 7. Podemos ler todos o versículo 7? O que diz o versículo 7? A alegria do céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento.
diz que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha só, nós só não vimos, mas o que a Bíblia está a dizer é verdade, e eu creio mesmo sem ver. Está a dizer que quando um pecador se arrepende, há alegria nos céus. Um dia, se Deus nos pudesse, mostrar assim como num telão a manifestação celestial, todas as vezes que alguém, como consequência de uma mensagem que ouviu nesse altar, vem aqui à frente atendendo o apelo de conversão, certamente nos sentiríamos movidos a continuar a buscar os perdidos. Mas nós não precisamos disso para fazermos a obra de Deus. Precisamos entender que é uma questão de obediência. E cada um de nós é desafiado a ir ao encontro dessas almas perdidas. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Meu Deus, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E nós estamos a olhar para as pessoas e estamos a dizer que já é um caso incurável, que já não tem mais solução. Esse mesmo aqui está mal, esse mesmo é um caso irremediável. Mas Deus está a olhar para essas pessoas de uma forma totalmente diferente da nossa. Quem dera nesta noite nós pudéssemos olhar as pessoas do mesmo jeito que Deus olha. Nós pudéssemos olhar para as pessoas e ver nelas candidatos para os céus. Pudéssemos olhar para as pessoas e entender que nós somos a voz de Deus para elas. Precisamos voltar à essência. E o nosso compromisso enquanto estivermos na terra dos viventes é com os perdidos, os oprimidos do diabo, os que estão afastados da comunhão, aqueles que nós sabemos que Deus em Cristo morreu para eles salvar, lhes livrar da garra de Satanás. Mas os fariseus, versículo 1, olha só o comportamento dos fariseus. Olha só o comportamento dos fariseus. Tendo, pois, muito empreendido, não é esse o texto, é 15:1. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os pecadores só queriam ouvir Jesus. Só queriam ouvir porque a mensagem que Jesus pregava era uma mensagem de paz, mensagem de salvação. E eles chegavam-se a Jesus, não era muito por causa da comida. Está claro no texto, os pecadores, para ouvir, eles queriam ouvir Jesus. Mas olha só o comportamento dos publicanos no versículo 2. Os fariseus melhor. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Olha só o que aconteceu com Jonas quando Deus lhe manda ir pregar para Nínive. Ele paga bilhete de passagem para fugir para Tarsis. E Deus cria um mecanismo para ele se chegar até Nínive. E Jonas, quando chega a Nínive, ainda que de forma do jeito dele, mas ele prega que Deus destruiria aquela terra e o povo se converte. E quando Jonas vê a conversão do povo, era para se alegrar. Jonas fica triste e diz para Deus que eu sabia que tu és um Deus misericordioso. Olha lá a forma como Jonas vê as coisas. Sabes, nós temos compromisso com nossos irmãos. Temos compromisso com os nossos irmãos. Temos compromisso não só com os presentes, mas também com os que estão ausentes. Projete só na tela Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 1.
Gênesis 5, deixa-me só ver aqui na minha Bíblia. Deus é maravilhoso. Gênesis 4. A partir do 1. E concebeu e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ele a concebeu e deu a luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor o homem. Continuação. E deu a luz, mas a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. Continuação. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Continuação. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Continuação. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou, e irou-se Caim fortemente e descaiu de semblante. Vamos continuar. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste e por que descaiu teu semblante? Continuação. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito se fizeres o bem. E se não fizeres o bem, o pecado jaz às portas, sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Continua. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Continua. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou guardador do meu irmão. O que ele disse? Não, o que ele disse? Sou guardador do meu irmão. Sou guardador do meu irmão. É claro que ele não foi o guardador, ele foi o matador do irmão dele. Ele disse para o Senhor: não sei, sou o guardador do meu irmão. Eu temo que um dia Deus nos venha cobrar a vida do nosso irmão. Quando Deus cobrou a Caim, ele disse que sou porventura guardador do meu irmão. E eu queria despertar a igreja mostrando que nós temos responsabilidade para com os nossos irmãos. Vamos nos colocar em pé. E vamos voltar em Lucas 15. Vamos voltar a ler. Eu vou voltar a ler os ímpares. E depois voltam a ler os versículos pares. E no final, o último versículo será vamos ler todos. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa dizer a tua ovelha melhor, e vai à bolsa perdida até que venha achá-la. e achando-a, a põe sobre seus ombros, rejubilar. E chegando a casa, com outros amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Vamos todos? Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam. Vamos repetir. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de quê? Vamos sentar aí antes de entregar. As pessoas, pelo menos, para responderem a pergunta que eu vou fazer. Qual é a nossa responsabilidade para com os irmãos que se desviaram da fé? 3 irmãos, vão levantar as mãos, quebrar. Eu vou dar espaço para falar. Qual é a nossa responsabilidade para com os irmãos que se desviaram da fé? Qual é? Alguém quer intervir? Quer fazer? Qual é a nossa responsabilidade? Se vós não responderem, eu vou indicar.
Quem quiser falar tem que levantar. Qual é a nossa responsabilidade para com os irmãos que se desviaram da fé? Amém. A nossa responsabilidade é trazer eles novamente até Cristo. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas. Mais alguém quer contribuir? A nossa responsabilidade para os que se desviaram da fé. Afinal, ele se desviou por méritos próprios, ninguém lhe mandou se desviar, irmão Neto. E nós dissemos assim: ele é adulto, ele sabe o que faz, já não é criança. Então, se ele é adulto, nós ainda temos responsabilidade sobre eles? Mas vamos levantar para falar? Por que temos responsabilidade se ele se desviou porque quis? Alguém queira contribuir? A irmã Kéfora. Shalom, Adonai. Eu penso que a nossa responsabilidade como igreja não é criticar. A nossa responsabilidade como igreja, como o pastor Jorge Batista diz, irmão, é andar de mãos dadas. É eu pegar na mão do meu irmão e lhe dizer: Deus te ama, vamos continuar a marcha. E também entender que a nossa responsabilidade não é só ajudar o irmão que caiu, mas também nós aprender com o erro dele. Uma salva de palmas. Não é só, mas também aprender, né? Com o erro do irmão. Então, como igreja, porque, irmão, desculpa, permita-me dizer isso. Os livros que o apóstolo Paulo escreveu era para resolver problemas dentro da igreja. Eu entendo que quando nós temos uma abordagem dessa natureza, nós estamos a resolver problemas dentro da igreja. Porque às vezes nós não fizemos não é porque não queremos, mas é porque não sabemos. Provavelmente você não falou com aquela pessoa que você sabe que se desviou. Não é porque você não quer, mas é porque você não sabia. Mas esse texto veio nos chamar a responsabilidade. Primeiro é que o pastor foi determinado. Nós temos que fazer com determinação. Depois é que o pastor foi persistente. O pastor não desistiu sem que antes encontrasse errado. Depois é que o pastor se sentiu satisfeito. Houve satisfação. Tanto é que a Bíblia diz que chamam os vizinhos, chamam os amigos e dão um banquete para partilharem a alegria pelo fato da errante ter sido achada. Houve motivo de celebração. Então, como igreja, se nós levarmos a sério esse texto que nós consideramos nesta noite, vamos entender que a nossa responsabilidade é muito grave. E que nós temos um trabalho a aturar. Porque desde que existe a CCS até o momento é um número sem conta de pessoas que estiveram conosco aqui e agora já não se encontram entre nós. E não é porque estão a servir em outros sítios, mas é porque estão mesmo em casa, fragilizados. Sabes, aquela ovelha quando se ausentou do seu das 99 e foi perambulando pelo deserto, por causa da fome, por falta de água, ela ficou fraca. Quando nossos irmãos se ausentam, eles não se fortalecem, se enfraquecem. Tem de haver alguém forte que se levanta para suportar a carga dele e os trazer no ombro de volta à comunhão com Deus. Amém. Só que essa pessoa não é o teu irmão que está à tua direita, nem o teu irmão que está à tua esquerda. Essa pessoa é você mesmo. Que Deus vocacionou para esse exercício. E quando fizermos isso, certamente, terminaremos alegre, como terminou o pastor da nossa história. Nós lemos, fala de ovelha, irmã Natália. Nós lemos, fala de dracma, de moeda. Mas não é isso que Jesus queria transmitir. Na literalidade da palavra, Jesus estava a falar para homens. Vamos fazer a obra? Outra vez somos daqueles que pensam, não, esse não é o meu trabalho. Esse trabalho
Esse trabalho é do líder do Ministério de Evangelismo. Esse trabalho é do diácono. Não, esse é um trabalho da igreja. E quem é a igreja? Quem é a igreja? Quem é a igreja? Quem é a igreja? Onde está a igreja? É nossa responsabilidade irmos atrás e não desistirmos dela. Por mais fundo que tenha o pecado. Sabe o meu problema? Há pessoas que se desviam depois dão muito trabalho. Porque no poço em que entram é muito fundo. Eu conheço alguém que disse assim uma vez, falava para um auditório, disse, olha, um auditório cheio, com muitos crentes, e ele disse, olha, eu estou a falar para muita gente aqui hoje, mas eu estou certo que daqui a 10 anos, se eu voltar daqui a 10 anos para esse lugar, provavelmente algumas das pessoas que estão aqui eu já me encontro. Umas vão desistir porque ganharam uma gravidez desejada. Outras vão desistir porque entraram no mundo do alcoolismo, foram influenciados por amigos. Outras vão desistir porque, por tantos motivos que ele foi citado. Passaram-se alguns anos e depois, não é que ele voltou naquela igreja, mas ele passava num determinado sítio. E ele chegou e encontrou alguém que lhe chamou, pastor. Disse, irmão Oxai. E ele lhe olhou e nunca conheceu a irmã. E a irmã estava com uma filha nas costas e estava com uma banheira de água a zungar. E disse, eu sou a fulana. Não estou a fazer ideia. Ele disse, olha, eu sou uma das irmãs que esteve presente no ano X, quando o irmão falou que muitos dos que estão aqui, provavelmente eu já não hei de encontrar. Eu sou uma dessas pessoas que o irmão disse que já não havia de encontrar. Porque eu me desviei da fé. Ganhei uma gravidez indesejada. E agora estou aqui a julgar para poder sustentar o meu filho. O irmão ficou muito sentido com aquela situação. E depois já não sei qual foi o desfecho. Mas eu estou a dizer que muitos que começaram conosco provavelmente não terão força suficiente para terminar a jornada da fé conosco. Mas nós temos que fazer a nossa parte como igreja. E a nossa parte como igreja não é nada mais senão ir atrás, levando a palavra, a semente do Evangelho, fazendo-lhe recordar de quando ele havia começado a jornada da fé, dizendo, irmão, não desista. Amém. Pode contar comigo, porque eu estou aqui para te suportar na tua fraqueza. É dessa forma que se faz a vida cristã. Agora vamos nos colocar de pé para terminarmos o nosso estudo. Eu não sei se você veio nesta noite para ouvir isso, mas esse mundo está cheio de ex-crentes, está cheio de ex-crentes, está cheio de ex-cristãos, está cheio de pessoas que serviram a Deus, pessoas que eram espetaculares, tinham um talento, e de repente até o talento sepultaram, as pessoas estão. Pode não ser crente dessa igreja, mas alguém que você conheça no bairro, algum colega, alguém que você sabe que era crente devoto, e até pessoa que foi antes de você ser crente. Você pensa, ele foi antes de vir, ele já era crente, ele já servia, já fazia obra, mas por algum motivo ele se desviou, perdeu a fé. Eu vou te dizer uma coisa: aquelas pessoas que um dia viveram aqui, ou em algum outro sítio servindo ao Senhor, e que de repente se desviaram, lá dentro, no âmago dele, há sempre uma voz que os incomoda, mas eles não têm força suficiente, irmão, para se manterem em pé. E
entre nós, porque Ele senta com pecadores, e não somente senta com os pecadores. Olha, Jesus passou a maior parte do tempo convivendo com os pairas da sociedade, os desprezíveis, os que não mereciam a atenção dos grandes da sociedade. É com eles que Jesus esteve. Mas também sei uma coisa, é que eu e você só estamos aqui porque Deus nos deu mais uma chance. É porque Deus nos deu mais uma oportunidade. Porque Ele dá sempre mais uma oportunidade aos seus. Você sabe aonde Deus te tirou. Você sabe o que você era antes de Deus te trazer para esse lugar. Antes de Deus impactar a tua vida, você sabe quem você era. Não, mas houve um câmbio na tua vida. Alguma coisa teve que sair para Deus entrar na tua vida. Deus teve que substituir um fio, o profano, pelo sagrado na tua vida. E hoje você é nova criatura. É bonito isso. Hoje você é nova criatura. Amém. Mas é uma pergunta que nos quer calar. Se Deus fez assim com você, você acha que Ele não pode fazer pelos milhares e milhares que estão perdidos no mundo? É claro que para Deus se expressar para o perdido, Ele precisa de uma chave que se disponibiliza, porque a pergunta feita a Isaías continua argumentando conosco: a quem enviarei e quem há de ir por nós? No seu tempo, Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Provavelmente já fizemos alguma coisa, mas tudo quanto a gente fez, comparado com o que temos por fazer ainda é nada. Eu disse a princípio que o único motivo que trouxe Jesus na terra foi salvar o pecador. Amém. Se não fosse por isso, Ele não se faria homem para padecer por mim e por você. Você pensa que não foi doloroso? Você se lembra aquela noite no Getsemane, antes de Jesus ter sido levado pelos seus oponentes? Ele disse para Deus, o Pai: se for possível, faça de mim esse cálice, mas todavia seja feito o que tu queres, e não o que eu quero. Mas o que Deus queria era moer Jesus, para que através da sua mão milhares fossem salvos. Sabe o que me preocupa nisso? É que os falsos estão a fazer bem o seu trabalho. Eu disse: os falsos estão a fazer bem o seu trabalho. Estão a fazer bem o seu trabalho. Estão a fazer bem o seu trabalho. E os verdadeiros só saem criticando. Mas trabalhar aqui é bom, não faz. Assim mesmo. Existem trabalhos na igreja que não é preciso te colocar na escala para fazer. Você pode se escalar. Como despertar o perdido, você não precisa ir aí e ver na escala se o teu nome está lá. Nunca vais encontrar. Mas escuta, na escala de Deus você está lá para ir atrás dos perdidos. Nós temos pouco estímulo para isso. Temos pouca motivação para isso. Temos pouco interesse nisto. Nós queremos, mas as coisas que nos destacam e que atraem para nós aplausos do que propriamente aquelas
vezes nos expõe à vergonha do ponto de vista humano. Quero que nesta noite, antes que oremos, porque sinceramente falando, todo mundo tem alguém, todo mundo conhece alguém que algum dia serviu a Deus e se perdeu. Tem memória de alguém, meu Deus? Irmã Soraya, tem memória de alguém que se perdeu da fé? Irmã Sara, tem memória de alguém que se perdeu da fé? Tem. Eu se perguntar, todo mundo tem memória. Só que essa pessoa que visita a nossa memória é alguém que precisa de um resgate. Eu quero que a nossa oração nesta noite seja no sentido de Deus despertar em nós um sentimento missionário, um sentimento de correr atrás das almas perdidas, um sentimento de fazer a obra de Deus de forma incessante e implacável. Se a sensibilidade neste lugar, então você está a falar com Deus, no sentido de Ele te usar como instrumento para que através da tua vida muitas almas venham ao conhecimento da verdade. Entenda que o pastor foi determinado, deixou as 99 e foi atrás daquela uma que se havia perdida, porque 99 não necessita tanto quanto aquela uma que se perdeu. Além do pastor ter sido determinado, ele foi persistente, só parou até que encontrou a errada. Comece a orar no sentido de Deus despertar em você um espírito missionário e no nome de Jesus. Se você se lembra de alguém que está perdido, afastado da comunhão, provavelmente preso nas drogas, na prostituição ou até mesmo na bruxaria, nesta noite eu quero te convidar a levantar um clamor a favor desta vida, entregando na mão de Deus. Mas enquanto você ora, entenda que você é o canal de Deus para despertar esta alma. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Para isso veio Jesus, buscar e salvar o que se havia perdido. Ele mesmo afirmou: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus disse: Zaqueu, desce a água, porque hoje te convém pousar em sua casa. E Zaqueu desceu e Jesus entrou com ele. E desde aquele dia em diante, a vida de Zaqueu nunca mais foi a mesma. Aleluia.